Paz do Senhor, né? Graça e paz aí para todos vocês. Eu quero trazer, né, uma palavra aí que Deus colocou no meu coração, né, para todos os amigos aí do Face. Espero que vocês estejam bem. No livro de João, né, Evangelho de João, segundo escreveu aí o nosso apóstolo, capítulo 8, nós temos um texto, né, que fala sobre uma mulher adúltera, né? Nesse texto, ele tem início com Jesus chegando do monte. Presta bem atenção. Jesus está no monte, ele desce do monte, ele passa a madrugada inteira no monte, pelo que dá a entender do capítulo anterior com o capítulo 8. Quando ele desce, ele vai direto para o templo, e a Bíblia vai dizer que ele passa a ensinar logo pela manhã, né? Está especificado lá que é logo pela manhã. No mesmo momento que Jesus está ensinando, do outro lado havia escribas e fariseus que estavam apanhando, né, uma mulher num ato de adultério, e eles trouxeram essa mulher até Jesus, né, impediram ali a continuação, né, do ensinamento, e eles trazem, né, essa mulher até Jesus, uma passagem muito conhecida, fazendo a seguinte pergunta, e o texto deixa claro que eles queriam tentar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. E eles fazem a pergunta, né, que nós todos conhecemos. Eles dizem: esta mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda apedrejarmos ela. E você, o que diz que devemos fazer? Qual é o seu posicionamento? Você diz o quê? Jesus então se agacha, perde alguns segundos ali escrevendo na terra. Parece que vejo ele levantando com muita autoridade. Se levanta e responde para eles: se alguém de vós não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. A palavra vai dizer, é tão forte isso, irmãos, que um por um, eles não saem todos de uma vez, vão saindo um por um, né? Eles vão saindo um a um, em silêncio. E uma outra coisa que é interessante é que quando eles trazem essa mulher até Jesus para fazer essa acusação, eles fazem a questão de colocá-la no meio. O texto diz que ela é posta no meio para ser acusada. Eu tiro alguns ensinamentos desse texto para mim e para a tua vida. Primeiro ensinamento é que quem não está no monte orando com Jesus, quem não está com o pastor no monte, ó, pega essa. Quem não anda nos montes com teu pastor e também não está preocupado em receber o que o pastor busca para alimentar você como ovelha, e aí aqui nesse caso era o pastor dos pastores, era Jesus. Mas no seu caso, você tem um pastor, né? Você tem aí uma autoridade espiritual. Quem não está preocupado em andar nos montes em oração e também não está preocupado em levantar pela manhã para os dias de ensinamento, sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está rodeando as casas que nem demônio. Quando sai demônio da vida de alguém, a Bíblia diz que ele sai, passa a rodear lugares áridos, né, e depois ele volta para ver se a casa está organizada. Se não tiver, ele traz mais 7 com ele. Tem crente que é igual demônio. Não vai para o monte orar, não está preocupado com os ensinamentos que Jesus nos traz pela manhã, que são poderosos, né, cheios da graça e cheios do conhecimento, estão rodeando atrás de apanhar pessoas em adultério, apanhar pecado na vida dos outros. O que essas pessoas fazem? Além de andarem perambulando que nem demônio, procurando pecado para poder entrar e acusar, porque o papel do acusador é de Satanás, né? Além disso, eles querem não só, né, porque
aquela máxima, né, de dizer que não, é porque eu estava ou estou preocupado com a alma dela, pastor, com a alma dele. Por isso que eu vim dizer pro Senhor, ó, tá em pecado, tá em adultério, tá em fornicação, tá fumando, tá bebendo, né, tá nas baladas, tá fazendo o que tudo que não deve. Essa desculpa de que há uma preocupação com a vida, desculpa, na Bíblia quase, olha, de todos os casos que eu já li na Bíblia, a maioria desses que foram de alguém ir avisar, ou ir, pelo menos os que envolvem Jesus, todos era para acusar. Então, assim, você pode ser uma exceção, que você tenha ido até o pastor falar do pecado de alguém, de fato preocupado com a alma. Mas é muito raro que isso seja verdade. É muito provável que não. Que até você, quando foi, até o teu pastor expor o pecado de alguém, não foi preocupado com a alma. Foi preocupado com a tua imagem, em colocar para o teu pastor que você é uma pessoa, porque se você está indo acusar alguém, é porque você não está em pecado, né? Porque quem está em pecado não vai acusar ninguém, né? Então, se eu vou até alguém acusar essa pessoa, é porque a minha vida está reta, está justa e está limpa perante a Deus. Mas voltando para o texto diz que quando eles chegam até Jesus, obviamente Jesus na sua onisciência, Jesus faz algo que nos chama a atenção. Jesus se agacha para escrever e ele nos dá um ensinamento, né, para nós pastores, nós líderes, que nem tudo a gente tem que ser no bate-pronto. Pegarmos as intenções, avaliarmos as intenções das pessoas. Se você tem o Espírito Santo é capaz, né, de nos revelar e de nos orientar o que devemos fazer, né? A palavra, o próprio Espírito Santo até nos ensina a trabalhar com as ovelhas, né? João 14, 26, ele diz, né, que esse Espírito vos ensinará, né, a tudo quanto eu já vos tenho dito. No texto, fica claro que eles fazem questão, né, de colocar aquela mulher no meio. E isso parece que eu estou contando aqui alguma história que muitos de nós, né, já presenciamos, né, quando existe uma roda de pessoas e o nome de alguém ali vai para o meio daquela roda. Né? A pessoa não. Ó, eles não procuraram Jesus, não foi um homem procurando Jesus, dizendo: Jesus, eu apanhei uma mulher em adultério. Ó, falando baixinho. O que a gente pode fazer para ajudá-la? Não foi um homem, até se fosse para confrontar, né? Para testar o pastor, não foi um homem até o pastor Jesus e dizer: e aí, pastor, o que você acha do pecado dessa mulher? O que a gente tem que fazer com ela? Não foi. Foi tão típico do inferno de Satanás que o nome dela foi posto no meio. Vai lá no texto que vai estar. Ela foi colocada no meio. Isso traduz o meio, né? Quando o nome de alguém é posto no meio. A pessoa não só faz questão de acusar, mas ela quer acusar e colocar no meio de uma roda, no meio da praça, né? Quer lançar o nome de alguém na praça para ficar exposto para todos verem. E Jesus vendo, né, tudo isso, ele já tinha um plano, ele já tinha uma ação, né, sobre essa maleficidade. Que isso é maligno, né? Quando você tem crentes, né, que tem esse tipo de postura, na verdade isso é maligno. Uma pessoa que está totalmente descomprometida com o reino. Pode ver, ela não está na oração, no monte, e também não está preocupado com os ensinamentos de manhã. Porque se os escribas e fariseus tivessem preocupados com o ensinamento, eles estariam, né, descansando na madrugada para de manhã estar lá na oração, ou estar lá no ensinamento, ou estaria orando no monte com o pastor, né? Tem alguns tipos de obreiro. Tem aquele que gosta mais de orar, tem aquele que gosta mais do ensinamento, mas que esteja ocupado. Obreiro desocupado é obreiro que está rodeando a terra, procurando falha em alguém para levar para o pastor com a
desculpa ou a justificativa de que está preocupado com a alma, né? Como se é difícil até quem ora tá preocupado com alma, né? É difícil até quem busca ensinamento se preocupar com alma, né? Porque nós, seres humanos, somos tão falhos, tão errantes, né? Nossos olhos veem tanto mal em coisas que não existem, que até para quem está orando, para quem está buscando, é difícil ter esse amor, né? Que a Bíblia nos ensina lá em Gálatas 6:22, né? Os frutos ali do Espírito. Imagine para quem não está orando, para quem não está buscando, para quem não está comprometido com o reino. Aí falar que alguma ação foi em prol da alma, que estava preocupado com a alma. Não, desculpa. Essas pessoas estão enganando a si próprias e acham que estão enganando a Deus, né? E neste texto fica claro, né, e em vários outros textos, que quando essas pessoas vão levar, né, informações negativas a um líder, é com a intenção de prejudicar. Existem exceções. E eu finalizo dizendo que Jesus, então, ele vai ali até a mulher e ele pergunta onde estão seus acusadores. Ela diz: não tem mais ninguém aqui para me acusar, né? Eles não estão mais aqui, algo do tipo assim. E ele diz: nem eu estou aqui para te acusar. Vá em paz e não peques mais. Ou melhor, perdoados estão os seus pecados, vá em paz e não peques mais. A maior missão do Evangelho é trazer almas até Jesus, é ensinar o caminho, né, que se deve andar, levar essas pessoas até o perdão, né, de Jesus e fazer esse papel de restauração. Quem está orando e está buscando, quem está em oração e está focado na palavra, sempre vai ter a ação que Jesus teve. Nunca vai deixar uma alma ser apedrejada. Quem está em oração, quando o nome de alguém está no meio de uma roda para ser apedrejado, quando uma figura, uma imagem está ali para ser morta, quem está em oração e está comprometida com o reino, não deixa isso acontecer. Se opõe, se coloca à frente e com sutileza, não com violência, não com destemperamento, com muita sabedoria, age em prol do reino, age em prol da causa. Jesus agiu ali, não foi só em prol da alma, não foi só em prol do nome daquela mulher, daquela pessoa em si. Jesus agiu ali para nos ensinar, foi em prol da causa. Jesus, na verdade, ali, quando ele age, ele está mais preocupado com os acusadores do que com a própria mulher. Porque com a própria mulher, ele já tinha uma ação de restauração, no qual ela, com o coração aquebrantado, não houve muita dificuldade para ela entender a misericórdia dele, o amor dele. Um homem que se opôs a uma situação para ela não ser morta, porque ela seria morta. Ficou claro a misericórdia de Deus. Né? Imagine o toque de Jesus. A Bíblia não diz que ele encostou nela, mas imagine pela aproximação que Jesus teve com aquela mulher, o impacto que não foi, né, para ela ter recebido aquele perdão. Então, para ela, ele já tinha um plano. Mas sabe quem mais Jesus estava preocupado? Era com os escribas e com os fariseus. Jesus está preocupado com você que é acusador. Jesus está preocupado com você que não tem amor à alma. Com você que aproveita situações para fazer o teu nome com Jesus, levando o nome de outra pessoa, né? E muitos pastores, né, amigos que nós temos, sofrem isso, dizendo: pastor, é difícil a igreja porque nós queremos conduzir o povo a um caminho de oração, a um caminho de ensinamento, a um caminho de busca, né, e de paz. Mas o povo quer ficar rodeando a terra, quer ficar vendo outras coisas que não geram frutos, né? Que coisas que geram maldição e inferno e que não geram céu. Então que sejamos geradores do céu, né? Que sejamos pessoas comprometidas com o reino, para que em situações como essa que foi lida aqui, nós possamos agir como Jesus, né? Que seja um agente de Jesus no meio dessa pandemia, em meio a essa pandemia. Não julgue, não critique, né? Não seja juiz na vida de ninguém.
Seja um semeador da fé, seja um semeador da paz, seja um semeador do amor, né? O pilar aí, um dos pilares do Evangelho. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Deus.